vai dar continuidade hoje na carta aos Romanos. Quem quiser deixar a Bíblia aberta, a gente vai transitar um pouquinho entre os capítulos 9 até o 11. O texto de hoje é no capítulo 11, final dele, mas antes da gente chegar lá, tem uma revisãozinha aqui a fazer. Deixa eu começar com a ilustração. Quem já teve oportunidade de subir uma montanha? Tem um monte de gente crente aqui que já deve ter subido o morro para orar. Mas, quem já teve oportunidade de subir um morro, uma montanha? Alguns lugares, em geral as mais altas, já passei por algumas assim, geralmente você tem no meio do trajeto alguns mirantes, né? É aquele ponto para você dar uma respirada, recuperar o fôlego, mas geralmente já tem uma vista parcial bem bonita, né? Então você tem às vezes algumas subidas aí que você tem 2, 3 mirantes no meio do caminho, que é esse ponto para você parar um pouco, respirar, mas já começar a contemplar. Já teve casos onde a vista de alguns mirantes era até mais bonita do que a vista do topo, mas em geral a vista do topo é a mais bonita, que é quando você tem a vista do todo, é quando você enxerga tudo. Então é como se aquela vista dos mirantes fossem belas vistas, né, parciais, te dá uma amplitude já legal do lugar, você já consegue contemplar a paisagem, mas você ainda não vê o todo. E é quando você chega no topo da montanha que você vislumbra tudo e você fala, agora eu entendi, agora eu vi, agora eu percebi a beleza toda desse lugar. Talvez você não tenha percebido, mas tem 5 semanas que a gente começou a subir uma montanha na carta aos Romanos. E a gente passou por vários mirantes ao longo dessas semanas. Só que quando você está subindo e está passando pelo mirante, a vista do todo fica prejudicada. E é por isso que eu quero começar hoje fazendo uma recapitulação de alguns desses pontos de vista parcial que a gente passou. Alguns autores vão dizer que a gente começou a subir essa montanha lá no capítulo 1 e agora no 11 a gente chega no topo. Eu vou ser conservador aqui e dizer que a gente começou a subir no capítulo 9 e aí agora a gente está chegando ali no topo. E eu poderia aqui tentar selecionar 5 trechos, mas eu vou tentar resumir os pontos centrais desses 3 capítulos em 2 mirantes. Tá? Então eu vou te dar 2 vistas parciais que você teve nas últimas semanas e que talvez você não tenha conectado os pontos. E vamos fazer isso lendo alguns trechinhos bem curtos dos capítulos 9 até o 11. Então, começando lá no capítulo 9, abra sua Bíblia lá no capítulo 9, versículos 2 e 3. 2, 3 e 4. E vai conectando, tá? Então, a gente vai passar 9, 10 e 11, 9, 10 e 11, 2 bloquinhos aqui, de vistas parciais. 9, versículo 2, 3 e 4. E vão prestando atenção na tônica aqui, no conteúdo. Meu coração, Paulo dizendo, está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhido para serem filhos adotivos de Deus. E Ele lhes revelou a sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber as suas promessas. Ainda no 9, vai lá no versículo 24 agora. Versículo 24 do 9. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Agora vira aí para o capítulo 10. Versículos 1 e 2. 10, 1 e 2. Olha só a tônica. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Agora vira lá no capítulo 11.
Versículo 1 também. Então pergunto: Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e mesmo da tribo de Benjamim. Versículo 11. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. E por fim, versículo 17. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados, e vocês, gentios, que eram os ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Que vista o mirante número 1 deu para a gente? O que esses trechos que a gente leu, selecionados, estão dizendo? Qual é a tônica aqui? Deus tem um plano para Israel. Deus tem um plano para Israel. E Paulo, por si só, representa um cumprimento parcial dessa promessa, sendo ele mesmo um judeu alcançado por Cristo. Agora, ele não só representa um cumprimento parcial dessa promessa, como ele está empenhado em alcançar os judeus para Cristo. Ele fala isso reiteradas vezes aqui. Eu gostaria de ser amaldiçoado se isso trouxesse salvação para o meu povo. Agora, os gentios são parte fundamental desse plano. Como a gente viu no capítulo 11, são os ramos novos enxertados na oliveira brava. E eu sei, gente, que talvez para a gente, hoje, seja difícil compreender a importância do que Paulo está dizendo aqui. Afinal, a maioria aqui é descendente ou é gentil, por linhagem. E assim, na boa, não é mais uma questão para a nossa igreja hoje, ou uma questão central, uma questão palpitante, se Deus salvou os judeus, se Deus tem um plano para os judeus, se Deus salvou os gentios. É uma questão importante, mas talvez não seja uma coisa que está aqui na ordem do dia da nossa igreja. Mas a gente não pode esquecer, por que Paulo está falando isso? Ele está falando isso porque a igreja de Roma era uma igreja formada por judeus e por gentios. E havia muita dúvida, tanto na igreja de Roma quanto no próprio cristianismo primitivo, sobre qual era o papel do povo de Israel agora na história da redenção, dado que o Messias, o Cristo de Israel, já tinha vindo. Ele já veio, o povo judeu recusou, e aí? Tem plano para esse povo ainda? Não tem um plano para esse povo? E todas aquelas promessas do Antigo Testamento, isso era uma coisa da ordem do dia da igreja. Sabe a nossa dúvida aqui, se a gente vai pintar a parede do lado de fora de amarelo, verde, marrom? Para eles era, e os judeus? E todas aquelas promessas que Deus fez? E os gentios? Como que casa essas duas coisas agora? Isso era uma coisa ali, palpitante, viva, no dia a dia da igreja. A gente não pode perder isso de vista quando a gente lê esses textos. E Paulo está aqui fazendo teologia, expondo coisas profundas sobre o próprio plano de Deus na história, pastorear aquele povo. Ele está tentando unir aquele povo. E ele está tentando que aquele povo compreenda e entenda que vocês, sejam descendentes de judeus, sejam gentios, vocês têm, ambos, um papel fundamental na história do povo de Deus e na história da redenção. Em suma, a vista do primeiro mirante foi: Deus tem ainda um papel ou um plano para o povo de Israel, e os gentios são parte fundamental desse plano. Essa foi a primeira vista, parcial. Segundo mirante, volta lá no 9, volta lá no capítulo 9, versículo 14. De novo, vai prestando atenção na toada do texto. 9, 14 a 16. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não.
Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Agora vai lá no versículo 22, ainda no 9. Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar a sua ira e o seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objetos de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. Agora pula para o capítulo 11, não vamos passar pelo 10 agora. 11, versículo 6. E, se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Versículo 7, portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. E por fim, versículos 22 e 23, ainda do 11. Observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar a sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. O que esse bloco de textos está dizendo? Primeiro bloco, Deus ainda tem um plano para Israel e os gentios são parte fundamental. Segundo bloco, segundo mirante, segunda vista que nós tivemos ao longo dessas 5 semanas, a salvação é do início ao fim em obra de Deus. É isso que esses trechos estão dizendo. A salvação é do início ao fim, obra de Deus. Deus agiu e age na história a fim de demonstrar a sua graça, de demonstrar a sua misericórdia. E isso nos humilha ou deveria nos humilhar, mas também mostra quão amados nós somos por Deus. Ele não precisava nos salvar, ele não precisava salvar o povo de Israel, mas ele escolheu demonstrar a sua graça e a sua misericórdia. Não tinha nada atrativo em mim, em você, naquele povo, nesse povo, não tem nada de atrativo em nós que atraia a Deus ou que coloque Deus em dívida conosco, mas esse é um ato livre da sua soberania, é um ato livre da sua graça. E de novo, olha só, de novo, Paulo não está respondendo uma polêmica teológica do nosso tempo. No primeiro momento, na história do judeu e do gentio, ele está tratando um problema particular daquela igreja, daquele momento. E aqui, de novo, ele não está nem um pouco preocupado se o que ele está dizendo dá sustentação para João Calvino, dá sustentação para Armínio, ele não está nem aí com isso. Afinal, seria anacronismo, os caras nem existiam ainda nessa época. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para aquela igreja e está pastoreando aquela igreja por meio da pregação. Por quê? Porque ele quer que judeus, gentios, ele quer que os crentes de Roma entendam o seu lugar na história de Deus. Ele quer que eles percebam a quem eles devem a sua salvação e, entendendo isso, vivam de acordo com a sua vocação. Foi isso que a gente passou nas últimas 5 semanas. Foi essa montanha que a gente subiu e agora a gente chega na conclusão. De alguma forma a gente chega agora ao topo e a gente tem a vista completa. Paulo vai conectar uma série de pontos aqui, fazer um fechamento e também, diante da beleza dessa revelação, ele vai reagir.
É muito importante a gente perceber isso no texto de hoje. O texto de hoje, ele claramente tem duas partes. Na primeira parte, ele fecha, ele conclui isso que ele vinha apresentando para a gente ao longo das últimas semanas. Ele acaba de escalar a montanha, mas a hora que ele acaba de escalar, ele reage. Ele reage diante da revelação, e é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Então, agora sim, capítulo 11, versículo 25 em diante, o texto que a gente vai refletir hoje. 11, do 25 em diante, até o final do capítulo, até o 36. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. E assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles, eu removerei os seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivesse misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória, para sempre. Amém. Essa é a visão completa. E deveria ser de perder o fôlego. Eu fiquei pensando, gente, quando a gente tem essas oportunidades de subir uma montanha, geralmente quando você chega lá em cima, em partes pelo preparo físico, mas também pela vista, você perde o fôlego, né? Você fala, uau! Que imagem maravilhosa, que vista maravilhosa. Porque é muito bonito mesmo, a gente contemplar a criação de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a vista aqui é mais bonita. Vocês perceberam o que a gente passou, a trajetória que a gente percorreu, e o que Paulo está dizendo? Gente, Deus está contando para vocês a história do mundo. Deus está nos revelando a história da história. A história com H maiúsculo. O Senhor está revelando para nós a sua mente. Se isso não é de perder o fôlego, nada mais é. Não é pouca coisa o que a gente está vendo aqui. É impressionante o fato de que a gente tem a revelação da grande história da salvação. Deus não precisava revelar isso para a gente, mas Ele está revelando para nós o que Ele está fazendo na história. Ele está revelando. Ele poderia simplesmente dizer, então, igreja de Roma, sossega o facho, eu estou cuidando de tudo. Não, ele fala, pela pena de Paulo, calma, deixa eu contar para vocês o que está acontecendo. Deixa eu contar para vocês o que está acontecendo.
Num primeiro momento eu chamei o judeu, endureci o gentio, e isso foi para que eu exercesse misericórdia para com um. Num segundo momento eu endureci aquele povo que eu tinha chamado para enxertar na oliveira aquele povo que não era povo, e a obediência desse povo vai causar ciúmes no meu povo, que no dia final vai ser atraído e vai vir para mim, e isso vai redundar em salvação para todos os povos. Meu Deus! É ou não é a vista do alto da montanha? Sintam-se privilegiados, isto é a vista do alto da história. Do alto da história. Eu sei que dificilmente, gente, isso aqui vai te ajudar com os problemas do seu dia a dia, dificilmente vai te ajudar com as demandas do seu trabalho, da sua família, mas compreender isso aqui coloca tudo o resto em perspectiva. Se Deus governa a história com H maiúsculo, o que é a história da nossa vida diante disso aqui? O que é a história da nossa vida diante disso aqui? Se Ele governa a história da salvação e Ele movimenta as nações para o bom cumprimento dos seus propósitos, o que é a história das nossas vidas diante disso? Nada! Nada! Um sopro. Um sopro. Ninguém aqui é a última bolacha do pacote. Deus governa a história. Ele governa as nações. A nossa vida faz parte disso. Ela não está no centro disso. Ela não é o alvo de Deus. Não é por acaso que Paulo termina em adoração. E é assim que a gente deveria reagir. Mas a gente vai chegar lá. O texto divide-se claramente em duas partes, mas tem 3 lições que eu acho que a gente pode tirar, porque tem uma primeira aqui da primeira frase e depois a coisa desenrola. Primeira lição do texto de hoje, está no versículo 25. E eu devo essa compreensão ao comentário do John Stott de Romanos. Ele começa o versículo 25 dizendo: irmãos, quero que vocês entendam este mistério. Olha só o que ele está revelando. Quero que vocês compreendam este mistério, esta grande história de Deus. Para quê? Para que vocês fiquem orgulhosos do conhecimento que vocês têm. Para que vocês fiquem cheios de conhecimento a respeito de teologia. É isso, né, que está dito aí? Quero que vocês compreendam esse mistério para que vocês joguem na cara de todo mundo o quanto vocês são privilegiados. É isso que está escrito aí. Quero que vocês compreendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Quero que vocês compreendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Algumas coisas são tão esdrúxulas que às vezes a gente não percebe. Quantas vezes, isso na minha própria vida, mas na vida da igreja, a gente associa teologia e conhecimento bíblico à arrogância e ao orgulho. Né? Quem conhece, em geral, fica cheio de si mesmo. O que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês compreendam esse mistério para que não se orgulhem de si mesmos. O que Paulo ensina aqui, gente, é que a compreensão da obra de Deus, que ele está chamando aqui de mistério, é o melhor antídoto contra o orgulho. A compreensão da obra de Deus é o melhor antídoto contra o orgulho. No caso específico aqui, judeus e gentios, ao compreenderem como Deus agiu na história, para o cumprimento de seus bons propósitos, eles deveriam se humilhar. Nenhum deles tinha motivo para se orgulhar. Né? Imagina um judeu todo cheio de si, dizendo: eu sou parte do povo escolhido. Paulo está dizendo:
peça no tabuleiro. Deus escolheu vocês para num segundo momento endurecê-los, para num terceiro momento trazê-los de volta. Peça no grande tabuleiro da história. E essa história pertence a Deus. Não tem do que se orgulhar. O gentio talvez estivesse orgulhoso naquele momento, dizendo: Deus enviou o Messias, era para o povo dele recusou e a gente aceitou e agora o Espírito veio sobre nós. Deus está dizendo: sossega, não tem motivo para se orgulhar, fui eu que te coloquei nessa posição, e inclusive a gente viu nas últimas semanas, não se orgulhem dessa posição, porque assim como o ramo natural foi cortado, tu também pode ser cortado. O mesmo pode ser aplicado a nós. Quando a gente entende o que Deus fez, quando a gente entende quem a gente é diante dele, quando a gente entende quem o nosso irmão é diante dele, não resta espaço para o orgulho. Quando a gente entende a obra dele, quando a gente entende quem a gente é diante dele, quando a gente entende quem está do nosso lado é diante dele, não resta espaço para orgulho. Fomos todos nós chamados por ele, por um ato livre da sua misericórdia e da sua graça. Tudo que a gente tem vem dele. Tudo que a gente tem foi dado por ele. Se a gente foi chamado para fazer alguma coisa no grande reino de Deus, foi por iniciativa dele. Logo, não há motivo para nenhum orgulho, para nenhuma soberba. Citando muito brevemente um trechinho do comentário do Stott, ele diz o seguinte: quando nós alimentamos, quando a gente alimenta uma falsa autoimagem, ou quando a gente fantasia acerca de nós mesmos, aí a gente fica orgulhoso. Quando a gente alimenta uma falsa autoimagem, ou quando a gente fantasia acerca de nós mesmos, aí a gente fica orgulhoso. Já o conhecimento, olha isso é muito contra o que imagina a nossa cultura, em particular a nossa cultura evangélica. O conhecimento conduz à humildade, pois humildade é honestidade e não hipocrisia. O antídoto perfeito para o orgulho é a verdade. Conhecer a verdade afasta de nós o orgulho, ou deveria. Se o conhecimento da verdade tem nos tornado mais orgulhosos, a gente precisa avaliar que verdade é essa que a gente tem conhecido. Se o conhecimento da revelação tem nos tornado mais orgulhosos, a gente tem que avaliar que conhecimento é esse, ou que doutrina é essa. Porque o conhecimento da verdade deveria nos conduzir à humildade, à honestidade, a uma clareza sobre quem a gente é, quem são os outros e sobre quem todos nós somos diante de Deus. Quando a gente compreende quem a gente é, individualmente e como igreja, e quem a gente é diante de Deus, a gente se humilha, porque a gente lembra que tudo é obra dele. Então a questão para a gente aqui nesse primeiro ponto é: conforme a gente conhece mais a Deus e ao Evangelho, a gente se torna, ou a gente tem se tornado, mais consciente de nós mesmos e, consequentemente, mais humildes? A pergunta aqui é: conforme a gente tem conhecido a Deus, conforme a gente tem conhecido o Evangelho, conforme a gente tem conhecido a palavra, a gente tem se tornado mais consciente de nós mesmos e, consequentemente, mais humildes? Que imagem você e eu temos nutrido a respeito de nós mesmos? Essa imagem tem que estar de acordo com o Evangelho, tem que estar de acordo com a revelação. E entender o Evangelho e conhecer a Deus deveria, invariavelmente, nos conduzir a uma autoimagem correta e à humildade. Esse é o primeiro ponto, muito simples. A verdade bíblica
é o melhor antídoto contra o orgulho, ou ao menos deveria ser. Segunda lição, versículos 25 a 32, agora pegando um bloco um pouquinho maior, e reafirmando algumas questões que eu já falei aqui, e que a gente já viu subir na montanha nas últimas semanas. Segunda lição, Deus orienta a história para o cumprimento do seu bom propósito. Deus orienta a história para o cumprimento do seu bom propósito. E qual é o seu bom propósito? Exercer misericórdia. Exercer misericórdia. Esse trecho, gente, 25 a 32, ele é o centro aqui do nosso texto e ele é a conclusão dessa argumentação que começou lá no capítulo 9. Paulo aqui une todas as pontas e ele chega à sua principal conclusão essa que é teológica e é pastoral. Versículo 32, Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Essa é a conclusão. É sobre isso que os capítulos 9 a 11 falam. Deus colocou a todos debaixo da desobediência para que de todos tivesse misericórdia. Tentando resumir o argumento de Paulo aqui, e notem que isso tem a ver com o que ele falou desde lá do capítulo 9 até aqui. Primeiro, os patriarcas foram escolhidos por Deus, e por causa dessa eleição dos patriarcas, o povo de Israel é amado por Deus, e o seu chamado não pode ser anulado. Ele fala isso claramente aqui. Os patriarcas foram escolhidos por Deus, e é por causa desse chamado, por causa dessa escolha, que a bênção de Deus e o chamado de Deus para Israel não pode ser anulado. Naquele momento, naquele primeiro step da história da salvação, os gentios foram rebeldes e desobedientes, e a misericórdia alcançou os judeus. Mas chegou um segundo momento que eles estavam vivendo aqui, com a vinda de Cristo e a resistência dos judeus que não adoraram a Jesus como o Messias de Israel. Chegou o tempo da salvação dos gentios, tempo aquele que Efésios chama de a plenitude dos tempos, o momento exato em que Cristo veio. E aí é nesse sentido que Paulo diz que a rebeldia e a desobediência dos judeus, nesse momento, redundaram em misericórdia e salvação para os gentios. Segundo momento. Mas isso não quer dizer, e é aqui que ele está chegando, que a história tenha terminado. Isso não quer dizer que este seja o estágio final. Isso não quer dizer que Deus tenha desistido do seu povo, como reiteradas vezes Paulo falou nos capítulos 9, 10 e 11. E é esse mistério que Paulo deseja que a igreja compreenda. Deus ainda tem um plano para o povo de Israel, quando o tempo do gentio chegar à sua plenitude. Isso aqui tem dado um monte de confusão na história da teologia, fica todo mundo tentando descobrir quando vai ser isso, quando se dará esse momento. E quem sou eu para tentar resolver essa encrenca? Eu sei de uma coisa, Deus tem um plano para o seu povo. Quando que ele vai fazer? Não sei. Como? Não sei. Menos ainda. O que ele está revelando, e o que está revelado a gente não briga. Deus tem um plano para o seu povo. E quando isso vai acontecer? Quando chegar a plenitude dos gentios. Agora, qual é o ponto central? Se a gente caísse na discussão de tentar descobrir quando essas coisas vão acontecer, a gente se perderia. Esse não é o ponto central. Qual é o ponto central do texto? Deus age na história para o cumprimento de seus bons propósitos. Ele governa a história. Ele governa a história. Ele conduziu, gente, toda a história da salvação, ora alcançando um povo com misericórdia, ora endurecendo o outro povo, ora chamando um povo que não era povo. Quando Jesus veio, e tudo isso, para que a graça dele, para que a misericórdia dele se manifestasse. Deus agiu ao longo de toda a história para que a graça e a misericórdia dele se manifestassem e para que Cristo fosse reconhecido como Senhor sobre tudo e sobre todos.
Percebem como Paulo está... Gente, isso é teologia densa, hard, profunda. E Paulo está usando isso só para unir dois grupos que estavam dentro da igreja. Né? Ele poderia simplesmente dizer, faz as pazes aí, vivam em paz. Mas não, ele nos dá um dos trechos mais teologicamente profundos da Bíblia em prol da igreja. Ele quer unir o povo, ele quer chamar o povo de Deus para a união, ele quer chamar o povo para que compreenda quem eles são como corpo diante de Deus. E aí, obviamente, o Espírito Santo usa a pena de Paulo para nos revelar o grande plano da salvação. E, gente, essa mensagem ela é tão importante para a gente hoje, quanto foi naquele tempo. A gente também precisa entender que a misericórdia de Deus não é privilégio nosso. A misericórdia de Deus não é privilégio da nossa denominação, a misericórdia de Deus não é privilégio da nossa classe social, não é privilégio da nossa raça, não é privilégio da nossa escolha política. Inclusive, né, Adilton, avisa para o pessoal que está entregando lá o santinho com um versículo e a foto do cara atrás. A misericórdia de Deus não é privilégio de nenhum candidato à prefeitura de São Paulo. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. A obra é dele, ele usa de misericórdia com quem ele quer, e ele faz isso sem distinção. Ele não usa de misericórdia sem exceção, porque a gente viu no capítulo 10 que crer é necessário, mas ele usa de misericórdia sem distinção. Então, assim como isso era importante para aquela igreja, isso é importante para a nossa igreja, e isso é importante para a igreja de Cristo hoje no mundo. A misericórdia de Deus não é um privilégio de nenhum povo, de nenhuma casta, de nenhuma raça. A misericórdia de Deus é para todos. Para todos aqueles que ele quiser exercer a sua misericórdia. A gente tem clareza sobre isso? A gente tem clareza sobre a obra de Deus na história? A gente compreende como ele agiu e como ele continua agindo no mundo hoje? Sem dúvida, gente, muitas vezes, os caminhos deles são misteriosos para a gente. Muitas vezes a gente não consegue entender. Mas o fato é que ele governa. O fato é que ele governa. E ele nos deixou um monte de coisa revelada. E isso a gente não tem direito de não conhecer, de não entender. Ele faz tudo na história para o cumprimento dos seus bons propósitos. Assim é também na história das nossas vidas. Última lição, versículos 33 a 36. Como é que a gente responde? Como é que a gente reage diante disso? O Espírito Santo, na pena de Paulo, revelando a mente do Senhor para a gente. Como é que a gente reage diante disso? Terceira lição é que a adoração é a resposta adequada ao conhecimento de Deus. Adoração é a resposta adequada ao conhecimento de Deus. Não dá para falar sobre Deus e permanecer inerte. Deus não pode ser objeto ou mero objeto do nosso estudo. Não dá para a gente levar Deus para um laboratório e dissecarmos o ser dele.
ele se revela por meio das Escrituras, e por meio das Escrituras a gente tem condição de compreendê-lo, a gente tem condição de conhecê-lo, mas o ponto principal aqui é, esse processo de conhecimento deveria nos levar ao culto, deveria nos levar à adoração, deveria nos levar ao louvor. É assim que Paulo termina. Eu queria reler com vocês os versículos 33 a 36. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível, olha isso, é impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos. É impossível. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para todos sempre. Amém? Não tem o que falar diante de um trecho desse. Vocês já devem ter ouvido algumas pessoas aqui falarem, lá no Servo de Cristo, no seminário, e tinha uma frase que era famosa, acho que eles devem usar ainda, Ingrid, que boa teologia nos coloca de joelhos. Ainda usa. Todo semestre começava com essa frase, boa teologia nos coloca de joelhos. E o primeiro dia do semestre era sempre um dia dedicado ali a uma reavaliação e a oração. É isso. Ao olhar para a história, gente, ao compreender como Deus articula todas as coisas para usar de misericórdia com quem quer, Paulo fica maravilhado. Não há quem conheça plenamente a mente do Senhor, não há quem possa aconselhá-lo, não há quem possa deixá-lo em dívida consigo mesmo. Deus age em tudo para a sua glória. Ele é tão sábio e justo que ao agir assim, ele demonstra seu amor. É tudo isso que Paulo está concluindo aqui. Diante de tudo que ele falou, ele está chegando a essas conclusões. Não dá para conhecer a mente do Senhor. Não dá para permanecer inerte diante dele. Não dá para não perceber que Deus age em tudo para a sua glória, que ele é sábio, que ele é justo. E aí Paulo termina em louvor. E o ponto aqui é, não dá para separar teologia e culto. Não dá para separar teologia e culto. O culto verdadeiro, devidamente orientado, começa com boa teologia. O culto verdadeiro começa com boa teologia. Se a gente não conhece quem a gente adora, existe um risco razoável da gente cair em idolatria. Se você adora um Deus desconhecido, pode ser que você esteja em idolatria e não em culto ao Deus verdadeiro. Se a gente não sabe quem Deus é, a gente não adora Ele adequadamente. E, gente, diante de toda a revelação das Escrituras, a gente não tem direito de não conhecer. Por um lado, Paulo está dizendo, é impossível conhecer a mente do Senhor. Por outro lado, ele está desvelando para a gente a história. Estão entendendo o ponto aqui? O ponto é, não dá para não conhecer o Deus das Escrituras. E todo culto verdadeiro e genuíno começa com o conhecimento adequado de Deus. Depois da gente estudar Romanos um ano inteiro, a gente não tem desculpa para não articular adequadamente as verdades do Evangelho. A gente não tem mais desculpa. A gente deveria estar com Romanos na ponta da língua. E o nosso culto deveria começar aí, com o conhecimento de Deus, com o conhecimento do Evangelho. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se a nossa teologia não leva ao louvor, se a nossa teologia não leva à adoração, não passa de uma ciência seca. Se o conhecimento que a gente tem de Deus, se o conhecimento que a gente tem da palavra não nos leva a adorá-lo, provavelmente o conhecimento que a gente tem dele está inadequado, está raso, está superficial.
se a gente não se maravilha com o ser de Deus, tem um risco razoável dele ter caído em lugar comum nas nossas vidas. Se a gente lê Romanos 9 a 11 e permanece inerte, talvez a Bíblia tenha virado um livro qualquer para a gente. Se falar sobre ele não toca as nossas afeições, há um risco de frieza espiritual. O conhecimento correto de Deus deveria nos levar invariavelmente à adoração. Esse é o ponto aqui. O conhecimento correto de Deus deveria nos levar invariavelmente à adoração. Ao longo da história, muitas vezes a igreja tem alternado entre esses dois erros, né? Ora adora um Deus que não conhece adequadamente, ora se perde na busca pelo conhecimento e não adora adequadamente. Ora não conhece, ora não adora. O texto de hoje nos chama a fazer as duas coisas: conhecer a Deus e adorá-lo. Conhecer a Deus e adorá-lo. Conhecer as Escrituras e se maravilhar diante delas. Conhecer a obra de Deus e perder o fôlego. A boa teologia conduz à adoração, a adoração começa com boa teologia. E para a gente finalizar, eu queria te convidar, gente, ao louvor. Queria te convidar a louvar o Senhor diante de tudo isso que a gente tem visto. Quanto Deus tem nos ensinado ao longo desse ano, nessa trajetória na carta aos Romanos. A minha pergunta é: quão maravilhado você tem ficado diante dessa revelação? Quanto você se sente impelido a adorar a Deus diante daquilo que Ele tem nos revelado semana após semana nessa carta? Que obra maravilhosa de salvação o Espírito nos revelou nessas últimas 5 semanas. Não é algo banal, não é algo qualquer. E aí eu volto para o início aqui da minha fala. O Espírito aqui nos revela, gente, o fluxo da história, com H maiúsculo. É diante disso que a gente está aqui. A pergunta é: isso ainda nos maravilha? Ou isso é algo corriqueiro para a gente? Então, o texto de hoje é o mais fácil de ser aplicado, porque ele não nos convida a fazer nada, a não ser adorar. A não ser louvar a Deus pelo que Ele fez na história e pelo que Ele continua fazendo hoje. O texto de hoje nos chama ao maravilhamento, a nos maravilharmos com quem Deus é e com o que Ele faz. O texto de hoje nos chama à adoração, a adorar a um Deus que age na história para o cumprimento de seus bons propósitos. A pergunta é: a gente ainda é capaz de louvá-lo? Quão seco nosso coração está? A gente ainda se maravilha diante do conhecimento de Deus? Queria convidar vocês a orar agora comigo, à luz do texto bíblico, e depois também a cantarmos em louvor a Ele. Vamos orar? Senhor, tudo vem de Ti, tudo é por meio de Ti e tudo volta para Ti em louvor. Ao Senhor seja a glória para todo sempre. Deus, aqui está o Teu povo que foi chamado pelo Senhor, salvo pelo Senhor, resgatado pelo Senhor. Assim como vimos no texto de hoje, toda a obra da salvação, do início ao fim, é Tua.
Foi o Senhor que fez todas as coisas conforme a tua boa vontade, para a manifestação da sua graça e da sua misericórdia. Deus, nós somos receptores dessa obra, nós fomos alcançados por essa obra. E Deus, não permita que nós fiquemos inertes, ó Deus, diante da tua revelação. Não permita, ó Deus, que a gente receba a tua palavra e permaneça inerte, permaneça igual, permaneça frio. Deus, o Senhor simplesmente se agradou de revelar a nós a história. E Deus, nós queremos te louvar nessa manhã por isso. Queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor é. Queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor fez na história. Queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. O Senhor é Deus. Não existe nenhum outro Deus além do Senhor. Não existe nenhum outro como o Senhor. E nessa manhã nós simplesmente queremos te agradecer, ó Deus. Te agradecer pela obra do seu Filho Jesus. Te agradecer porque o Senhor deixou essa obra revelada. Te agradecer porque o teu Espírito nos alcançou. Teu Espírito quebrou a dureza dos nossos corações. Quebrou a nossa desobediência. E o Senhor usou de misericórdia para conosco. Muito obrigado, Deus, por essa obra. A obra é tua, pertence ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor conduz a história para o bom cumprimento dos teus propósitos. Nesta manhã, ó Deus, queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Louvamos a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Louvamos a Tua obra. Louvamos o Senhor na beleza da Tua santidade. No nome do Seu Filho Jesus. Amém.